Montei as apostas para esse sábado, dia 22 de março, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro aqui é aquele critério de odd 1.1, selecionando para uma única coisa acontecer. E aí a gente desenvolve o restante das apostas. Vale destacar, eu sempre deixo o link da planilha aqui embaixo. E aí tem a descrição detalhada de cada critério das apostas, beleza? Então vamos lá, primeiro aqui, um gol de Israel contra a Estônia. E uma coisa que já vale se destacar, a gente ainda está em meio à data FIFA, então a maioria dos jogos são entre seleções. Tem algumas competições que já estão acontecendo, como por exemplo o Campeonato Colombiano, o Campeonato Paraguaio, o Campeonato Uruguaio, Copa da Argentina, mas dos principais campeonatos assim, é parado até porque a maioria dos jogadores estão com as seleções, né? Então, um gol de Israel contra a Estônia. E aí, daqui a pouco, já vou detalhando aqui a lógica por trás de cada linha selecionada, tá? Israel vai jogar em casa contra uma seleção muito fraca que é a Estônia. Tem um atacante em Israel que eu gosto muito, que é o Solomon. Ex-Shakhtar Donetsk, que jogou no Tottenham, no Fulham. É bom jogador. Em Sudão e Senegal, eu tô para um gol de Senegal, uma seleção que tem bons jogadores, tá bom? Aí eu tô em um gol do Orlando City contra o DC United. Já a MLS já tem um padrão de ter jogos com muitos gols. E o Orlando City na última temporada foi muito bem. Perdeu o Facundo Torres pro Palmeiras, mas continua tendo ali o Luiz Muriel. Trouxe o Atuesta, né? Ex-Palmeiras, ex-Los Angeles FC. É um time que jogando em casa, ao menos um golzinho eu gostei. Então é um gol também do Seattle Sanders, é mais time que o Houston Dynamo, joga em casa. Eu tô em um gol do Coquimbo Unido contra o Cobressal também. O Coquimbo Unido é mais equipe, o Cobressal tem uma defesa ruim. É Copa do Chile, esse daí, tá bom? Aí mais um gol asiático para a Universidade Concepción e Currico Unido. Universidade Concepción jogando em casa, eu enxergo como um pouquinho favorito, tá bom? E eu acho que faça ao menos um gol Concepción aqui, qualquer uma das duas equipes fazendo gol é válido, tá bom? Isso daí é Copa do Chile. Aí eu tô em um gol da Universidade de Chile também, bem mais time que o Santiago Morning. Beleza. Depois eu tô em um escanteio no primeiro tempo pro Santa Fé contra o Milionários. Duas das equipes mais tradicionais da Colômbia, mas o Santa Fé é mandante. Então um escanteio no primeiro tempo eu gostei. Aí mais um gol asiático em Olímpia e Nacional. O Olímpia jogando em casa, eu acho que faça ao menos um golzinho. Tá bom? É bem mais time que o Nacional. Aí eu tô em um escanteio no primeiro tempo pro Boston River contra o Racing do Uruguai. É um jogo muito equilibrado, como o Boston River é mandante. Mania de um escanteio eu gostei. Aí eu tô em um gol do Nacional também contra o Plaza Colônia, bem mais time, logicamente, a tendência é até de goleada. E para fechar, mais de um gol asiático em Defensor e Cerro Largo. O Defensor joga em casa, é mais time. O Defensor tem uma defesa boa, tá bom? Mas eu acho que faça pelo menos um golzinho. O Defensor, tá bom? Não acho que fique no 0 a 0. Acho inclusive que o Defensor vença esse jogo. E aí a variação, né? Que aí é basicamente o dobro dessas linhas. Aqui, ó. Mais de um gol do Israel, ou seja, ao menos dois, né? Aí dois gols de Senegal, dois gols do Orlando City, dois gols do Seattle Sanders, dois gols do Coquimbo Unido, mais dois gols asiáticos para Concepción e Currico Unido, dois gols da Universidade de Chile, dois cantos no primeiro tempo Santa Fé, mais dois gols asiáticos no jogo do Olímpia, dois cantos no primeiro tempo para Boston River, dois gols do Nacional e mais dois gols asiáticos em Defensor e Cerro Largo. Isso daí deu uma odd de 300 mais ou menos, tá bom? Aí a gente vai para a próxima, que aí agora é o critério de odd 1.5, naturalmente. A coisa que tem que acontecer é uma dificuldade na teoria um pouquinho maior, e essa é a tendência quando a odd aumenta, né? Então eu tô em um gol no primeiro tempo para a Noruega contra a Moldávia. Seleção muito melhor, tem ali o Sorloth, o Odegaard, o Haaland, tem de vitória da Noruega. Um golzinho no primeiro tempo, um chute do Marco Reus no primeiro tempo contra o Minnesota. Lembrando, eu me adapto à odd. Então, por exemplo, um chute no jogo do Marco Reus, acho que tá pagando 1,22, mais ou menos por aí. Aí um chute no primeiro tempo para ele, paga 1,53. Eu me adapto à odd, e é isso. Tá bom? Aí eu tô em um gol do Toronto contra o New York Red Bulls. O New York Red Bulls é mais time, sim, mas é uma liga que sai muitos gols, né? O Toronto tem ali o Bernardeschi no ataque da seleção italiana, ex-seleção italiana, né? Então, um golzinho
na MLS para qualquer equipe, dependendo da odd, vale a pena. Eu tô em um chute do Lodeiro também. O Lodeiro tá no Houston Dynamo. Ele chegou por agora, tá bom? Aí eu tô. O Lodeiro que é aquele meio de campo, né? Ex-Botafogo, acho que jogou no Boca Juniors também. Se eu não me engano, ele jogava justamente no Seattle Sounders, né? Vai enfrentar a ex-equipe dele. Foi um gol do Deportivo Pasto contra o Boyacá Chico. As duas equipes são fracas, mas o Deportivo Pasto é um pouquinho melhor. E um gol do Boston River contra o Racing. Eu considero o Racing um pouquinho melhor. Mas é um duelo equilibrado e o Boston River é mandante. Pela odd eu achei que valia a pena. Tá bom? Isso daí é uma odd acima de 12. E aí a variação, logicamente, é uma odd bem maior, né? Aqui, ó. Então, 2 gols no primeiro tempo para a Noruega, 2 chutes no primeiro tempo para o Royce, 2 gols do Toronto, 2 chutes do Lodeiro no jogo todo, né? 2 gols do Deportivo Pasto e 2 gols do Boston River. Daí deu uma odd mais ou menos 2.000, tá bom? Aí a gente vai para a próxima. A próxima é o critério de uma coisinha, pagar pelo menos odd 2. E aqui eu já queria destacar, a variação deu uma odd muito exagerada. Então aqui eu selecionei 8 coisas, na variação foi 6, eu tive que tirar 2 coisas inclusive, porque dava um valor muito alto, tá bom? Então aqui ó, 1 gol no primeiro tempo para a seleção de Togo contra a Mauritânia, uma seleção melhor e joga em casa. 1 gol no primeiro tempo para o Central Córdoba contra o Quilmes, o Central Córdoba é o atual campeão da Copa da Argentina, enfrenta o Quilmes da segunda divisão. 1 gol no primeiro tempo para o Atlanta United. Eu falei, eu me adapto à odd. Todas essas equipes que eu escolhi os gols aqui, a partir do Atlanta United, para baixo que eu vou trazer aqui, são zebras. Ou com odds muito parecidas. Não tem nenhuma que é uma equipe que é muito favorita. Mas pela odd, pagar odd 2 para uma equipe fazer um gol no primeiro tempo. Em uma liga que tem um padrão de ter muitos gols, eu acho interessante. Então, 1 gol no primeiro tempo para o Atlanta United. 1 gol no primeiro tempo para o LA Galaxy contra o Minnesota. Um chute do Von Peglo, que é aquele atacante ex-Inter, ele tá no DC United. Por sinal, o DC United tem o João Peglo, o Gabriel Pirani, ex-Santos e Fluminense, e o Benteke, também, atacante ex-Liverpool, né? Essa combinação desses 3 jogadores, de certa forma, conhecidos, tá bom? 1 gol no primeiro tempo para o Los Angeles FC contra o Kansas, 1 gol no primeiro tempo para o Portland Timbers contra o Colorado Rapids, e 1 gol no primeiro tempo para o Dallas contra o Real Salt Lake também. Beleza? O Dallas que é o time do Ramiro, né? Ex-Cruzeiro. Esse daí deu uma odd de 500, mais ou menos. E aí a variação, eu tirei o Portland Timbers e o Atlanta United, tá bom? Então, ó, aqui a gente viu que eram 8 coisas. A variação tem 6. Então, ó, 2 gols no primeiro tempo pro Togo, 2 gols no primeiro tempo Central Córdoba, 2 gols no primeiro tempo LA Galaxy, 2 chutes no primeiro tempo pro Peglow, 2 gols no primeiro tempo pro Los Angeles e 2 gols no primeiro tempo pro Dallas. Isso daí deu uma odd de 180 mil, mais ou menos. Colocando a linha do Portland Timbers, dava uma odd mais ou menos 2 milhões, se eu não me engano. E aí deixando a Atlanta United também. Passava da odd, sei lá, 20 milhões. Porque cada odd aqui beira odd de 10, né? Para 2 gols no primeiro tempo. Enfim, é muito difícil de bater, mas tá dentro do meu critério. Então eu vou seguir ele. Beleza? Aí agora a gente vai pra NBA, tá bom? Aqui aí na NBA eu não começo com a linha de odd 1.1, eu já vou direto na odd 1.5 porque é linha de jogador. Linha de jogador eu só uso a parte de odd 1.5, né? Porque envolve muito mais fatores do que você ir só na equipe, tá bom? Até porque são seres humanos, né? Até por isso eu queria destacar uma coisa, eu acho muito, eu acho um erro você analisar, por exemplo, vai ter um confronto entre duas equipes. Vou analisar o histórico das equipes nos últimos 10 anos se enfrentando. Vou analisar do jogador, histórico de finalizações nos últimos 10 jogos. Eu acho que não faz sentido, porque a cada jogo é um cenário diferente. Que nem eu falei, são seres humanos. Em um jogo o cara pode estar bem, em outro ele pode não estar bem. E por aí vai. Eu acho que vale muito mais analisar o contexto do jogo, o contexto da característica do jogador, do que necessariamente o padrão das últimas estatísticas, né? Lógico, cada um analisa da forma que acha melhor. Tá bom, então a primeira aqui, eu tomei uma assistência do Tyrese Martin, do Brooklyn contra o Indiana Pacers. Ele vem tendo esse padrão de criação de jogadas no Brooklyn. Eu gostei dessa linha. Tomei uma assistência do Gueye, tá bom?
no Atlanta Hawks, é uma linha muito baixa. Um cara que tem uma minutagem baixa, ele normalmente começa como titular, mas não joga muito tempo. Mas uma assistência pro jogo todo eu achei uma boa. Uma assistência do Keshal George, ele vem de um jogo de 8 assistências pelo Wizard. Eu gostei dessa linha, vem sendo o principal criador de jogadas. Tem o Jordan Poole também, mas é um cara aqui muito focado nas bolas triplas. E o Chris Middleton não tá jogando nada no Wizards, né? E o Keshal George vem chamando essa responsabilidade nesse quesito. Um rebote no primeiro quarto pro Malik Monk. Cara, não é muito a característica dele, né? Mas jogando em casa, um dos principais jogadores de Sacramento, eu gostei da linha. E um turnover do Jackson Hayes, ele é o único. Único não, mas é o pivô. O melhorzinho pivô do Lakers, então ele vai ter uma minutagem alta, tá bom? E aí eu acho que ele joga pelo menos uns 20, 30 minutos. E jogando esse tempo tem um turnover, eu achei válido. Tá bom? Isso daí deu uma de 11, 12 mais ou menos. Aí a variação? Não teve variação, né? Não teve variação. É muito porque não tem nem como selecionar a variação. Se tivesse como eu ia, mas não tem como. Beleza? Aí agora é o critério de duas coisas pagando pelo menos odd de 1.5. Então eu tô em dois rebotes no primeiro quarto pro Claxton contra o Indiana Pacers. Duas bolas triplas do Niang pelo Atlanta Hawks, ele que veio do Cleveland, né? A troca envolvendo o DeAndre Hunter. E veio o Caris LeVert também pro Atlanta Hawks. Por sinal, as duas equipes saíram ganhando, né? O Atlanta Hawks ganhou um grande chutador, que é o Niang, e um cara que vem muito bem do banco, que é o LeVert. E o Cleveland ganhou o DeAndre Hunter, que é um dos melhores sexto homens da liga, né? Que vem do banco, tem uma média de pontos que sempre passa ali de 10, 15 pontos. Bola tripla muito boa também. Enfim, as duas equipes saíram ganhando. Eu acho que o DeAndre Hunter rende mais do que o LeVert e do que o Niang. Só que o Atlanta Hawks ganhou dois jogadores, né? Que são bons. Enfim, tô em dois turnovers também do Josh Hart contra o Wizards. É um dos principais jogadores desse time do Knicks, tem uma minutagem muito alta. Duas assistências do Taurean Prince, parece que o Lillard não vai jogar. Então, uma linha assim eu gostei. E tô em dois rebotes no primeiro quarto pro Josh Giddey contra o Lakers. Cara, tem uma linha parecida do LeBron. E eu confiei mais no Josh Giddey do que no LeBron. Mas é porque o LeBron recentemente não vem jogando muito, né? Nesses últimos jogos do Lakers. Não sei qual que vai ser a minutagem dele, se vai ser controlada nesse primeiro quarto. Já o Josh Giddey vem sendo um dos principais jogadores de Chicago, média de assistência, rebotes muito alto, um cara muito esforçado. Então eu fui nessa linha, é uma odd de 10 mais ou menos, tá bom? Aí, deu pra pegar a variação. A variação é essa daqui. 3 rebotes no primeiro quarto para o Claxton, 3 bolas triplas do Niang no jogo, 3 assistências do Prince no jogo, 3 rebotes no primeiro quarto para o Josh Giddey. Deu uma odd de 50, tá bom? Aí a próxima. A próxima é de duas coisas no primeiro. Duas coisas, né? Pagar pelo menos odd 2. Então eu tô em dois turnovers do Claxton. Tô em dois rebotes no primeiro quarto pro Jimmy Butler. O Curry não vai jogar, então o Jimmy deve ser o principal jogador do Warriors. Tem que chamar a responsabilidade. Dois turnovers do DeRozan, muito tempo com a bola na mão. E duas assistências no primeiro quarto pro Trey Jones. O cara só dá assistência e tá lá só pra fazer isso. Se não der duas no primeiro quarto, manda embora. Então, é isso. E daí deu uma de 23, mais ou menos. E aí a variação... Lembrando que turnover não tem como pegar variação. Algumas de primeiro quarto também não. Então, eu peguei essas daqui. 3 rebotes no primeiro quarto pro Jimmy Butler e 3 assistências no primeiro quarto pro Trey Jones. Deu uma de 20, mais ou menos. Beleza? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma última aposta aqui, aloprada, tá bom? Não tem muito critério aqui. Linha que eu gostei, que eu achei que tá pagando até que bem, eu selecionei e é isso. Então essa é daqui, ó. Duas bolas triplas do Gueye, do Atlanta Hawks. Tô em 5 pontos no primeiro quarto pro Keon Johnson, contra o Indiana Pacers. 3 rebotes no primeiro quarto para Alexandre Sarr, contra o Knicks. 3 assistências no primeiro quarto pro Giannis. 2 gols no primeiro tempo para a República Tcheca contra a Ilhas Faroe e 2 chutes a gol no jogo para o Cazaquistão contra o País de Gales. Isso daí deu uma odd de 500 mais ou menos. Explicando um pouquinho minha lógica por trás das linhas, o do Gueye tá pagando odd 4 para um cara que quase todo jogo vem matando pelo menos uma. Eu gostei e eu tô simpatizando com o Gueye, por sinal. O Keon Johnson. O Brooklyn falta protagonistas nesse time e o Keon Johnson tem uma boa bola tripla. Ele matando duas bolas triplas no primeiro quarto, essa linha bate com tranquilidade.
O Alexandre Sara é o grande pegador de rebotes do Wizards. Ele vem em vários jogos, pegando 2, 3 rebotes no primeiro quarto. Então eu gostei. O problema é que do outro lado tem o Karl Anthony Towns, né? Que também é um grande pegador de rebotes. Aí o Yannis tá sem o Lillard. Então ele vai ser o grande assistente do time, é a tendência. República Tcheca é muito mais seleção que Elias Farrell. Eu acho que no primeiro tempo já mata o jogo. E País de Gales, a linha do Cazaquistão tá pagando bem. 2 chutes a gol no jogo todo. Pagar 1,50 para um País de Gales que não é muito dominante. Eu acho que vence, talvez até goleie. Mas 2 chutes a gol pagar 1,50 eu acho uma linha que tá pagando bem também. Tá bom? Deu uma odd de 500, mais ou menos. Beleza? E é isso. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu para trazer aí então todas as linhas de hoje. E no geral é isso daí. Queria destacar aqui a linha com duas coisas no futebol. Acho que eu não vou mais usar, não, cara. É muito desgastante, tá bom? Porque eu tenho que analisar jogo por jogo, linha por linha. Tem esse meu critério de odd. Então, essas do futebol, de duas coisas, eu tirei. Eu vou só com essa de uma única coisa. E aí na variação, sim, tem duas repetições, né? Duas coisas que. Uma coisa que tem que acontecer duas vezes. E aí na NBA, sim, que como tem menos coisas eu analisar no jogo, eu só vou lá, analiso bola tripla, assistência, rebote e turnover. E linha específica no primeiro quarto, né? Então dá pra fazer mais variações envolvendo a NBA, tá bom? E também fora que data FIFA, cara, o campeonato que tem mais jogo é na MLS. E a MLS porra, é chato pra caramba passar jogo por jogo na MLS, vendo escanteio, vendo linha de gol. São jogos que não tem muito padrão, então é difícil, né? E fora que jogos de seleções tem poucos bons hoje também. Nas eliminatórias lá da Europa, principalmente, talvez sejam onde tem os melhores. Não tem um único jogo que você olha e fala, dá vontade de assistir. Nenhum, cara. Se você for assistir, vai ser muito por conta de uma única seleção. Tipo, da Noruega, você vai querer assistir o Haaland. Ponto. Mas o jogo é contra a Moldávia também. A República Tcheca eu vou querer assistir. Por causa do Patrick Schick. Aí vai lá, o adversário é Elias Farrell. Elias Farrell Aí é complicado também, né? Não tem um único jogo bom pra hoje. Se for pra assistir alguma coisa, vai ser NBA. Porque futebol hoje tá triste. Mas amanhã tem as eliminatórias da Europa com o jogo. Eliminatórias da Europa não, né? O jogo de volta da Nations League, né? Que aí sim vão ter jogos bons e consequentemente, talvez dê para montar linhas mais interessantes no futebol. Bom, mas essas linhas de gols assim, né, MLS eu acho uma boa. São jogos equilibrados, talvez por equipes muito ruins dos dois lados. E, e aí essas linhas acaba que vale a pena. Tá bom? No geral é isso daí. Gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.